Olá, meus queridos alunos do 8º ano, eu sou o professor Luiz Cláudio, de Língua Portuguesa. Estamos iniciando mais uma semana de muito estudo, de muito trabalho. E vamos dar então sequência ao nosso módulo 14. Estamos estudando as vozes do verbo, voz ativa, voz passiva, voz reflexiva e a terceira aula no total de 4. Então estamos quase chegando ao final deste módulo. Vamos começar então, como de costume, corrigindo as atividades da aula passada. Na página 29, o teste de número 2. Entre as frases abaixo, apenas uma admite a sua transposição para a voz passiva. Assinale-a. Letra A. Grupo de cientistas localizou indícios da desintegração de antigo supercontinente. Gente, aqui há um detalhe muito importante. O verbo localizar é transitivo direto, permitindo então a passagem para a voz ativa. Ok? Então lembrando que aquela transposição que a gente faz no o objeto direto da voz ativa vira o sujeito da voz passiva. O sujeito da voz ativa vira o agente da passiva. Então, como eu tenho o objeto direto, é permitida esta transposição para a voz ativa, que ficaria: indícios da desintegração de antigo supercontinente foram localizados por grupo de cientistas. Passei para a voz passiva. Grupo de cientistas localizou, foi localizado por grupos de cientistas. Então é só fazer aquela regrinha em X que eu mostrei no slide da aula passada. Se ainda ficou dúvida, gente, de como fazer essa transposição, tirem sua dúvida na live, via WhatsApp. Então não fiquem com dúvida, não fiquem com vergonha de perguntar, tá? Já falei para vocês, teve dúvidas 10 vezes, o professor explica 10 vezes, não há problema algum. Não pode fiquei com dúvida, estou com vergonha de perguntar. Não precisa disso, ok? Estamos aqui para aprender juntos. Temos agora o Em Casa 2 da página 30. Ele pede para classificar a voz verbal. Então na letra A, quando a gente acha, voz ativa, que tudo dará certo, voz ativa, que não teremos mais forças, voz ativa, que as portas se fecharam, passiva pronominal, a luz se apagou, passiva pronominal, que um buraco se abriu, passiva pronominal. Nós temos a presença do pronome se, então é aquela voz passiva sintética, pronominal. Que nossas preces não são mais ouvidas, passiva analítica. Ok? Então esta é a sequência do nosso Em Casa número 2 da página 30. Nós vamos ver agora o efeito de sentido da voz verbal. Por que isso? Preste atenção nesse slide aqui, ó. Os alunos cumprimentaram o professor. O professor foi cumprimentado pelos alunos. Tanto uma frase quanto a outra, embora em vozes verbais diferentes, elas informam o mesmo fato, a mesma coisa. Então por que usar uma ou outra? Qual é a minha preferência por voz ativa ou voz passiva? A resposta está no ponto de vista que o enunciador adota, ou seja, a escolha da voz não é aleatória. Se ele quer atribuir ao sujeito o papel de agente, ou seja, o papel daquele que pratica a ação do verbo, e o objeto, o de paciente, aquele que recebe a ação do verbo, eu uso a voz ativa. Os alunos cumprimentaram o professor. Os alunos, sujeito, cumprimentaram, verbo transitivo direto, o professor, objeto direto, voz ativa, sujeito, agente. Muito bem. Nesse caso, destaca-se o sujeito agente, os alunos. Se, por outro lado, o enunciador deseja que o sujeito da frase assuma o papel de paciente, ou seja, de recebedor da ação do verbo, ele emprega a voz passiva. O professor, agora sujeito, foi cumprimentado, está recebendo a ação do verbo, sujeito paciente. Agora, o realce recai sobre o sujeito paciente, o professor. Então vejam que o uso de uma voz ou de outra está ligado à ênfase que o enunciador quer dar à sua oração. Ok?
Na construção da frase passiva é possível omitir o agente. Então, o agente da passiva, ele pode ser omitido na minha frase. É o caso da oração extraída daquela tira, apresentada na abertura do módulo, que diz: então, só amamos porque somos amados? Vamos analisar. Se nessa frase, só amamos porque somos amados, o agente estivesse explícito, ou seja, se ele estivesse escrito na oração, ela poderia ser escrita, por exemplo, assim: só amamos porque somos amados pelos outros, por nossos amigos, por alguém. Então vejam que esses três termos que eu destaquei seriam agentes da passiva, que na oração original está omitido, não está explícito. Mas por que omitir o agente da passiva? A oração vai continuar com sentido, mas qual é a finalidade? Que sentido eu quero dar à minha oração quando eu omito o agente da passiva? Primeira situação, quando não é conveniente identificá-lo. Não há conveniência para o enunciador que se identifique o agente da passiva, ou seja, que se identifique o agente da voz verbal, aquele que praticou a ação do verbo. Essa situação é comum quando, por exemplo, não se quer ou não se pode revelar o responsável por um ato ilícito. Por exemplo, o autor da pichação do muro do vizinho. O muro do vizinho foi pichado. Ok, oração completa com sentido, voz passiva, porque o muro do vizinho é sujeito, está recebendo a ação do verbo, foi pichado, mas eu omiti o agente que praticou a ação de pichar, que seria o agente da passiva. Então ele está omitido por quê? Por conveniência. Eu poderia criar uma oração: foi pichado por José? Poderia, mas não foi conveniente essa identificação, ok? Uma outra situação é quando eu não conheço o responsável pela ação. É frequente quando se notificam ações clandestinas cuja autoria ninguém deseja assumir por serem criminosas ou socialmente condenáveis. Os moradores de rua foram espancados. Sujeito, os moradores de rua foram espancados. Então é um sujeito paciente, ele recebeu a ação do verbo. Quem pratica a ação do verbo nessa oração? Agente da passiva, que também está omitido. Segunda situação, onde eu omiti o agente da passiva, o agente responsável por praticar a ação do verbo. E terceira situação, quando a identidade é irrelevante ou desnecessária. Os móveis foram restaurados com perfeição, mas quem restaurou? Aqui o importante é focar que eles foram bem restaurados. Então é irrelevante, é desnecessário informar quem praticou. Aqui os clientes são muito bem tratados por quem? Sei lá, por todos, pelo gerente, pelos garçons, pelos atendentes. É irrelevante. Então, nessas duas orações eu também não explicitei o agente responsável pela ação do verbo. Como está na voz passiva, esse agente é o agente da passiva. Então vimos as três situações onde não há necessidade ou não há conveniência ou se desconhece o agente da passiva, ok? Termina essa aula então, propondo a vocês o teste 3 da página 29, o Em Casa 3 da 30 e as atividades de 7 a 9 que estão nas páginas 24 e 25. Mais uma vez, agradeço muito pela atenção de vocês, tenham uma ótima semana, fiquem com Deus e até a próxima aula. Um grande abraço, pessoal!